Olá pessoal, bom dia. Estamos vendo ontem o Estatuto da Brigada Militar e dos Bombeiros, que é a Lei 10.990. Falamos um pouco o último artigo, falamos sobre remuneração. E expliquei ali, né, a lei, né, tentei explicar ali o que significa remuneração, vencimento, soldo, né, e gratificações e indenizações. Remuneração, então, é o total que o servidor recebe, o valor total, que aparece no contra-cheque, né? E esse valor total ele é composto pelos vencimentos, que são a soma do soldo mais as gratificações, tá? Gratificações, nós não temos muitas gratificações hoje em dia na Brigada Militar. Eu estudei, dei uma lida lá na lei que fala dessa parte remuneratória da Brigada. Tá, mas uma gratificação que a gente pode falar é a gratificação de magistério, que ela está aqui, inclusive. Tá, quando dá aula, num curso de formação de soldado, por exemplo, né, um professor, um instrutor, né, ele recebe uma gratificação. Então, o vencimento dele vai compreender o soldo, que é o salário base, mais a gratificação, esse é o vencimento, mais as indenizações tipo diárias, né, um policial que esteja trabalhando aí numa operação verão, conforme o exemplo que eu havia dado, ganha ali as diárias. Então, remuneração, soma de vencimento, mais indenizações. É isso. E o vencimento é soldo mais gratificação. Na prática, a remuneração é soldo, gratificação e indenização, tá? Verba indenizatória, tá? É isso. Militares na inatividade, quando se fala em proventos, a palavra proventos, eles são aposentadoria, tá, pessoal? Esse termo proventos são o militar da ativa ele recebe remuneração e o militar da inatividade, que está na reserva remunerada, né, ele recebe proventos, tá? Servidores da ativa e ativa, e tanto da ativa quanto na inatividade recebem abono familiar, que é uma verba, né, que é paga, uma verba previdenciária que é paga aí para as pessoas ali a depender do número de dependentes que tenham, né? Não precisamos aprofundar muito, né, na questão do abono familiar, mas é um valor fixo ali por dependente, tá? Que o governo paga ali para ajudar a custear ali a família, tá? Então, todo mundo recebe abono previdenciário, abono familiar. A gratificação, aqui também fala na gratificação de magistério, que é quando o policial, né, ou o bombeiro militar, ele exerce o magistério aí, em locais ali como cursos de formação ou cursos de aperfeiçoamento da Brigada Militar ou dos bombeiros, né? Então ele recebe uma gratificação para trabalhar. Além da gratificação, logicamente, ele tem direito a diárias, né? As diárias, que são as verbas indenizatórias, se ele morar em outro local, né? Os locais de formação da Brigada Militar são em Porto Alegre, né? Daqui a pouco o servidor que é professor, ele mora no interior do estado, não mora na região metropolitana, em Porto Alegre, então ele recebe a diária mais essa verba aqui, que é a gratificação de magistério, tá? Que é para remunerar a hora-aula desse professor, desse colega que é professor. Ajuda de custo é uma outra verba indenizatória, né? Então nós falamos das diárias. A diária ela é precária, ela é quando por um período curto de tempo, o servidor não se muda do seu domicílio, né? Um servidor que seja lotado em Rio Grande, por exemplo, ele mora em Rio Grande, vem trabalhar em Porto Alegre, fica um mês, sei lá, 10 dias, 15 dias, mas ele não se mudou, a família dele segue lá. Então ele recebe a diária. A diária é uma verba indenizatória, que faz parte da remuneração, né? Quando tem a mudança de domicílio, se mudou de Rio Grande para Porto Alegre, aí se for por necessidade do serviço, quer dizer, ele foi removido no interesse da administração, não foi a pedido, esse servidor não foi um pedido, não, eu quero ir morar em Porto Alegre, não. A administração quer que ele vá morar em Porto Alegre, para exercer alguma função, né? Nessa cidade que eu falei. Então, nesse caso, ao invés de ficar ganhando diárias, como teve a mudança de domicílio, ele ganha uma verba fixa, se chama ajuda de custo, tá? É uma parcela fixa ali para custear ali as despesas ali com a instalação de servidores, né? Com todo o gasto que ele terá aí com a mudança, tá? Além disso, nós temos uma outra gratificação aqui, que é a gratificação por pré-encargo em comissão de concurso público, tá?
ele pode então ganhar ali ele pode, né, ganhará uma gratificação quando ele fizer parte de comissão de concurso público, né? Ele está ajudando a elaborar ali, a organizar os próximos concursos aí, como é o caso do nosso concurso de soldado da Brigada e dos Bombeiros, aí, que então colegas policiais que estejam contribuindo ali para a organização do concurso, né, do próximo concurso, eles ganham essa gratificação aqui, que é a gratificação de encargo, né, em comissão de concurso público, tá? Fazem parte da comissão do concurso público. Então, é diferente da gratificação do magistério, porque lá na gratificação do magistério, eles são colegas que darão aula já no curso de formação, tá? Aqui é um preparatório, tá? Faz parte da comissão do concurso. O artigo 49, ele fala de que vencimentos, né? Vencimento, não esqueçam que é soldo mais gratificações, né? Vencimentos, proventos e pensões, provença dos aposentados e pensões são dos pensionistas, né? Um policial que tenha morrido, por exemplo, a esposa fica com a pensão e a família, não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, tá? Exceto nos casos previstos em lei federal. Grosso modo falando, esse monte de palavra feia aqui, arresto, sequestro e penhora, significa que, vamos traduzir tudo em penhora. Tu não pode, judicialmente, por dívidas, o policial está devendo, penhorar o salário dele, um percentual do salário para pagar dívidas, tá? Então, é muito comum tu tá devendo no banco, quanto menos espera, a pessoa entra com uma ação judicial, por exemplo, ou o próprio banco mesmo, tem banco que na cara de pau, quando vai ver, teu salário não tá lá na conta. Já aconteceu com colegas meus, esse tipo de coisa, né? Daí, porque o banco decidiu que tu tá devendo lá, ele vai lá e, como ele tem acesso à tua conta, ele pega o dinheiro e deu, né? Daí tu ingressa com uma ação judicial e pega esse dinheiro de volta, porque isso aqui é verba de caráter alimentar. Verba de caráter alimentar é impenhorável. E mesmo que o banco entre com uma ação judicial para pegar esse teu dinheiro, para pegar o dinheiro, que o juiz não sabe, ele tem um comando que ele dá lá num sistema, né? Que ele penhora o que tiver na tua conta, né? Através do Banco Central. Chama Bacen Jude, tá? O sistema. Ele não sabe, mas aí o advogado, assim, tu pega um advogado, o advogado comprova lá, não, peraí, o que foi penhorado foi o salário dele, é fruto né, o provento ali que ele recebe, né, a remuneração, isso aí é verba de caráter alimentar. Aí o juiz automaticamente libera esse dinheiro de volta, porque verba é impenhorável, tá? Justamente para manter a dignidade da família, o mínimo de subsistência, né, para a família. Tem algumas exceções isso aí, tá, pessoal, mas não cai no nosso concurso. Pensem como impenhorável totalmente, tá? Exceto casos previstos em lei federal, tá? Um exemplo para vocês massificar, o que é um exemplo de caso previsto em lei federal é a pensão alimentícia, tá? Pensão alimentícia, que já é abatido diretamente do contra-cheque aí do policial ou da policial, tá? Para ou a própria imposto de renda, né, que vem abate no nosso contra-cheque, tá? Em regra geral, não se mexe, ninguém pode mexer no salário do servidor porque ele é impenhorável, não esqueçam disso, tá? Por ser verba de caráter alimentar. O artigo 50 ele é bem interessante, que ele fala dos colegas da aposentadoria, ele diz que os proventos de inatividade, eles são sempre revistos na proporção e mesma data dos colegas que estão na ativa. Isso aqui garante nós temos a conhecida paridade e integralidade. Isso aqui é a famosa paridade e integralidade. Está prevista na lei. Então, sempre que o colega que estiver na ativa aumentar o salário do soldado da ativa, por exemplo, o salário do soldado, alguém que se aposentou como soldado na Brigada Militar, aumentará no mesmo valor, na mesma proporção, tá? E no mesmo dia, na mesma data. Então, isso aqui se chama paridade, quando aumenta o da ativa, o da inativa recebe junto, tá? E integralidade também, porque é a mesma coisa, o mesmo salário que recebe, tá? A mesma remuneração, conforme nós vemos na lei, tá? Inclusive, quando tiver reclassificação de cargo, daqui a pouco pode ter alguma mudança nos cargos ali, aí nas disposições transitórias tem que ter ali a reclassificação. Não existe mais o terceiro sargento, a gente sabe, né? Não existe, tá, mas aí enquadra os que são terceiro sargento hoje, aposentados, terceiros sargentos, como é que vai enquadrar esse colega? Tem que ter lá um enquadramento para que ele siga recebendo, seja reclassificado para encaixar lá, para que
com outro cargo, né, que é o segundo sargento, que é o que tem, né? Sempre que o segundo sargento receber aumento, ele recebe também aquele que se aposentou como terceiro, tá? Então, isso aqui é uma garantia muito boa para os colegas aposentados aí, que assusta muito os policiais. Para vocês terem ideia, policial na esfera civil, né, policial federal, o rodoviário federal, o agente penitenciário federal, nós não temos mais, que para quem entrou a partir de 2019, não temos mais essa previsão aqui de integralidade e paridade. Então, tu tá ganhando lá o topo da carreira como policial federal, por exemplo, né, que hoje está na casa dos R$18.500, o salário deles, vai para 25 mil e pouco ano que vem. Quem entrou a partir de 2019 vai se aposentar com o teto da Previdência, que é R$7.000, tá? Não existe, só vocês terem uma ideia de como é essa lei que protege os servidores da Brigada Militar e dos Bombeiros, tá? Então o policial ganha 25 mil, ele vai se aposentar com 7, é assim que funciona hoje, né? Com a última reforma da Previdência que nós tivemos em 2019, a emenda 101 de 2019, né? Que deu uma boa prejudicada aí nos policiais, aí nas carreiras policiais que são civis, né, que não são militares, tá? Ponto para a Brigada Militar aí, felizmente ainda temos garantido a integralidade e a paridade, tá? Então, se te aposentar como segundo sargento, o que tu receber como segundo sargento vai seguir recebendo como aposentado, tá? Assistência médica hospitalar. Estamos terminando nossa aula. Assistência médica hospitalar. O Estado proporciona assistência médica hospitalar, em regra, através do IP Rio Grande do Sul, que é o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, né? É uma previdência que não é o INSS, tá? É uma previdência própria do servidor público. Então, tem assistência médica, é como se fosse uma Unimed da vida, só que chama IP, tá? Os professores, todo servidor estadual tem o IP, tá? Além do IP, tem o Departamento de Saúde da Brigada Militar, que são que é o hospital da Brigada Militar, para ser atendido nos ambulatórios da Brigada, né, que tem o quadro de saúde da Brigada Militar. E também é possível que a Brigada faça, que diz o artigo 52, convênios com órgãos de saúde, com organizações de saúde, tá? Com as Forças Armadas, com entidades civis, pode também fazer convênio até com planos de saúde, tá? A depender do que o comando da Brigada Militar achar interessante. Ele pode, por exemplo, fazer um convênio com um quartel do Exército de determinada localidade, porque lá não tem uma organização de saúde da Brigada Militar, para que os policiais militares sejam atendidos por aquele quartel do Exército, tá? O artigo 53 ele é muito legal, que ele fala que o servidor militar, ele ativo, né, o cara que está na atividade, ele tem direito a hospitalização e tratamento custeado pelo Estado, todo o tratamento quando acidentado em serviço ou acometido de doença adquirida em serviço, tá? Como acidentado em serviço, um acidente de trânsito, por exemplo, um acidente de viatura, né? Ou um tiro que ele tenha tomado. O Estado custeia hospitalização e tratamento, totalmente, tá? Isso aqui é bem interessante. Também uma proteção. Lembra que o policial militar já tem direito ao advogado, assistência jurídica, né? Quando for em serviço, né? Por problemas que aconteçam em serviço. Além do advogado, ele tem direito à hospitalização e o tratamento, né? Em caso de acidente em serviço ou decorrência do serviço, alguma doença que seja adquirida aí em face do trabalho policial, tá? E o 54 fala ali de que a assistência pode ser prestada por organizações de saúde, que é o caso, por exemplo, que nós temos o IP, né? Mas pode, daqui a pouco, o governo do estado fazer um convênio com a Unimed, por exemplo, né? Além do IP, que não tem, tá, pessoal? Mas a lei permite, tá aqui escrito aqui, tá? Daqui a pouco fazer uma outra plano de saúde, tá? A lei de vocês é muito boa, vocês estarão muito amparados aí, essa lei protege muito os servidores da nossa gloriosa Brigada Militar, do nosso Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, tá? Forte abraço.